Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Estamos avançando aí no livro de Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 4. Jeremias, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 4. Vamos ler somente até o verso 7, mas a nossa meditação hoje vai até o capítulo 9, verso 11. É só para você não ficar aí em pé durante todo esse tempo, mas nós vamos meditar do capítulo 8, verso 4, até o capítulo 9, verso 11. Diz assim: diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então esse povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Pai amado, obrigado, ó Deus, por essa leitura e pelas demais que ainda faremos nessa noite. Por favor, Senhor, fale conosco, encha-nos do Teu Espírito, ó Deus, e comunica ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Que não seja eu, Senhor, que não seja o meu coração, as minhas ideias, porque eu sou falho. Que seja a Tua palavra, Senhor, através de mim, apesar de mim. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como temos visto ao longo do livro de Jeremias até aqui, Deus está em litígio com o seu povo. Deus está em discussão com o seu povo, porque o seu povo se recusa a se arrepender. É um povo rebelde, um povo que trai o Senhor com outros deuses, um povo que, pelo fato de ter abandonado o Senhor e ido atrás de outros deuses, se tornou um povo injusto nos seus relacionamentos. Então é um povo que oprime os mais pobres, é um povo que mente uns para com os outros, um povo onde há corrupção generalizada, adultério. Por quê? Porque eles primeiro abandonaram o Senhor e depois toda sorte de males eles começaram a praticar, e Deus vem os repreendendo desde o início do livro de Jeremias. E aqui não é diferente. Deus está também trazendo mais e mais elementos para a sua acusação. Deus está em litígio, pensem como se fosse um tribunal, e Deus está apresentando o seu caso contra o seu povo. E hoje ele vai acrescentar mais elementos a esse caso. Deus já demonstrou ao longo desse livro, até aqui, vários momentos onde ele diz: eu gostaria de estar perdoando vocês. Eu gostaria de estar curando vocês das suas rebeldias. Mas o povo ainda assim insiste. Nós vimos na semana passada que Deus mandou Jeremias para a porta do templo, para receber as pessoas que estavam chegando para a adoração, porque o culto continuava acontecendo, mesmo eles sendo infiéis, mesmo eles adorando outros deuses, mesmo eles vivendo de uma maneira completamente contrária àquilo que Deus havia mandado eles viverem, a maneira como que Deus havia mandado eles se conduzirem como sociedade. Ainda assim o culto permanecia intacto. Então Deus mandou Jeremias lá para a porta do templo
para repreendê-los na hora que eles estavam chegando para o culto. Imagina nós chegando para o culto aqui, Deus ter levantado um profeta para dizer que a gente está entrando aqui para sermos hipócritas. Foi mais ou menos isso que Jeremias fez com o povo de Israel naquele momento. Então agora Deus começa a apresentar mais questões, e aqui ele compara, Se você reparar, não sei se a sua Bíblia está assim, mas quando muda essa diagramação, se você olhar o capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, na sua Bíblia deve estar tudo certinho, assim, de margem a margem, quadradinho. Quando vem a partir do verso 4, ele já começa a mudar a arrumação do texto. Por quê? Isso significa que agora o profeta está se expressando por meio de uma poesia. Quando você encontrar na sua Bíblia um texto assim que está escrito retinho, de ponta a ponta, é porque é um texto, é uma narração, é como se estivesse sendo contada uma história ou uma fala. Quando você encontrar na sua Bíblia esse texto que vem meio que em versos, é porque isso é uma poesia que está sendo recitada. Então, aqui nesse momento, o profeta Jeremias vai começar a se expressar agora através de uma poesia. É uma poesia de acusação, mas ele está usando elementos poéticos, então ele vai fazer analogias, Ele vai, para acusar o povo, ele vai fazer analogias. E ele começa com perguntas que são óbvias. Quando as pessoas caem, será que não se levantam? É claro, todo mundo que cai quer se levantar. Ninguém quer ficar caído no chão. A segunda, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? É claro. Você está indo num caminho, agora tem o GPS no carro, aí você está indo, daqui a pouco ele volta recalculando. Aí você tem que fazer aquela volta porque você errou o caminho. Você não para assim, eu estava indo para a festa, mas agora que eu errei o caminho, eu vou para outro lugar. Ninguém faz isso. Todo mundo volta. Então Deus está dizendo que Israel é tão rebelde que qualquer pessoa que cai quer se levantar. Qualquer pessoa que se desvia do caminho quer voltar, mas Israel não. Israel não quer voltar. Por que então, verso 5, por que então esse povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Deus está chamando eles, está dizendo, olha, vocês estão no caminho errado, está sinalizando para eles, olha, vocês estão entrando em rota de colisão comigo, e se vocês continuarem assim, eu vou destruir vocês. E eles continuam em rota de colisão com Deus, eles não corrigem os seus caminhos, eles não mudam o seu procedimento, não faz nenhum sentido. Eles estão indo no caminho errado e não estão indo com precaução. Olha o que ele diz aqui no verso 6, no final, Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Ele está dizendo que eles não estão indo para o caminho errado devagar. Eles estão indo a galope. Já viu aquela pessoa que avança o sinal de madrugada e não dá nem aquela meia freada? Eu, quando vou avançar o sinal, por mais que seja tarde, eu dou aquela meia freada, porque eu não quero ficar parado no sinal por medo de um assalto, alguma coisa, mas eu não vou passar no sinal vermelho igual um maluco, O que Israel está fazendo é isso. Eles estão indo no caminho errado, eles estão vendo o sinal vermelho na frente deles e quando eles passam desembestados. Eles estão correndo em direção ao caminho errado. É isso que Deus está dizendo. Eles estão indo com vontade contra o Senhor. Eles estão indo com disposição para fazer o que é o errado. E Deus então vai dizer que até os animais, as aves, ele fala aqui, ele cita algumas aves, a cegonha, a andorinha, a rolinha, o grou, ele diz que até mesmo essas aves conseguem identificar os tempos, conseguem perceber a mudança de estações, mas o povo de Deus não consegue perceber que está desagradando o Senhor, não consegue perceber que Deus agora está irado contra eles. E o que eles fazem? Eles, além de não estarem preocupados, no verso 6, ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado, a partir do verso 8, eles começam a se gabar de que estão com a lei do Senhor. Veja aí, verso 8. Como vocês podem dizer, somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Na verdade, a falsa pena dos escribas transformou em mentira
A transformou em mentira, né? Transformou a palavra de Deus em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem a abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então, a característica que Deus está trazendo aqui é que essa corrupção vem em forma de coisa certa. Os líderes, os sacerdotes, os profetas, eles estão falando como se estivessem cumprindo a lei. Eles estão dizendo, olha, está tranquilo, nós estamos com a lei de Deus do nosso lado, nós estamos cumprindo a lei, nós estamos obedecendo, a lei do Senhor está conosco. Eles estão dizendo para o povo que está tudo bem, porque a lei de Deus está com eles. Mas o que Deus está dizendo aqui, que eles estão apenas manipulando a palavra de Deus para viverem da maneira que querem. Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira, ou seja, transformou a lei de Deus em mentira. Eles se levantam como sacerdotes, dizendo que estão de acordo com a palavra de Deus, quando na verdade eles estão distorcendo a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus um instrumento de manipulação, para que eles possam obter o que eles querem, que é riqueza. Verso 10 diz que cada um está entregue à ganância. Eles estão atrás de enriquecimento, eles estão atrás de poder, e eles estão usando a palavra de Deus e mentindo para o povo para obter riqueza e poder. Falando assim, dá a entender que o povo então é vítima deles, mas não é. No verso 5, Deus nos diz que o povo persiste no engano e não quer voltar. Essa palavra que está aí, persiste no engano, em algumas outras traduções está dizendo que eles amam o engano. Então, é um acordo cômodo. Por quê? Porque os falsos profetas e falsos líderes distorcem a palavra de Deus para dizer o que as pessoas querem. E as pessoas ouvem e ficam felizes. E não se importam se é verdade ou não, porque na verdade está sendo dito o que elas querem ouvir. Então, é um acordo para o mal. Tanto os sacerdotes e profetas, quanto o povo estão ativamente rejeitando a palavra de Deus. Eles estão ativamente buscando mentiras, porque as mentiras são mais confortáveis. A palavra de Deus vai trazer confronto, a palavra de Deus vai nos fazer mudar o nosso proceder, vai nos fazer abandonar determinadas coisas, e a gente não quer isso, a gente não quer abandonar, a gente não quer abrir mão, então é melhor mudar a palavra de Deus. E já que os sacerdotes estão mudando a palavra de Deus, e para mim está ficando bom, então está todo mundo feliz. Mas Deus está olhando, Deus está vendo, e está dizendo, não está nada bem, eu vou punir tanto os sacerdotes quanto o povo, porque estão distorcendo a minha palavra, porque não estão fazendo o que é certo diante de mim, estão vivendo em mentira. E por falar em mentira, a mentira se tornou algo tão profundo em Judá, que eles agora não podiam nem confiar mais uns nos outros. Vai lá no capítulo 9, versos 3 a 6. Olha o que Deus diz a respeito deles.
curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. A mentira se tornou algo tão corrente em Judá, que Deus está dizendo que eles não podiam mais confiar em ninguém. Todo mundo estava mentindo. Imagina você viver numa sociedade onde todos estão mentindo. Era assim que estava acontecendo lá. Um colapso na confiança pública. Ninguém podia confiar em ninguém. As instituições perderam a sua credibilidade e também as pessoas. Eu acho engraçado que eu tenho uma empresa, né, que vende coisas pela internet. Eu não estou fazendo propaganda não vou nem dizer o que é, para você não dizer que eu estou fazendo propaganda. Mas eu acho engraçado que as pessoas mandam mensagens para mim perguntando se o meu site é golpe. Aí eu penso, se fosse golpe eu ia dizer? A pessoa pergunta para mim, olha, eu estou entrando lá no seu site, estou querendo comprar uma coisa, é golpe? Eu nunca perguntaria para a pessoa se é golpe. É mesmo que você perguntar para o ladrão, você vai me roubar? Mas esse é o nível de como as pessoas estão desconfiadas, e elas não sabem nem para quem perguntar, e acabam perguntando para o próprio golpista se ele está dando golpe. Eu acho engraçado demais. Eu falo assim, olha, dá uma olhada lá no Reclame Aqui, dá uma olhada no Google, faz uma pesquisa aí, não pergunta para mim não. Pergunta para mim não, eu só falo isso para ele. Não pergunta para mim, vai procurar aí na internet aí que você vai descobrir. Mas esse é o nível, porque as pessoas não sabem nem para quem perguntar. É assim que estava vivendo Judá. Eles estavam perdidos em mentiras. A mentira começa nos sacerdotes, passa pelo povo, e isso está disseminado de uma maneira entre eles, onde ninguém mais pode confiar em ninguém. Você não sabe se aquela mensagem que a pessoa mandou é verdade ou não. Não sabe se conferiu ou se não conferiu. Então, por conta do abandono do Senhor, por conta de estarem vivendo uma falsa religião, embora estivessem frequentando o templo, embora estivessem os sacerdotes lá, os profetas lá, eles estavam vivendo cada dia mais mergulhados na mentira. E Deus estava contemplando isso. Mas Deus contempla com ira? Sim. Mas vejam como é um Deus que ama. Versos 18 até o 9, verso 2. Olha como a fala do profeta se mistura com a fala de Deus. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de
traidores. Vejam que o juízo de Deus, ele não vem com crueldade. Deus está sofrendo porque precisa punir o seu povo. Esse é o Deus que ama. Deus, nesse texto, intencionalmente, nós não conseguimos saber se o lamento é de Jeremias ou se o lamento é do Senhor. Essa mistura intencional no texto é para que a gente entenda que o profeta está carregando o coração de Deus. O profeta está movido pelos sentimentos de Deus. Esse trecho do texto que nós lemos é como se fosse uma janela aberta para o coração de Deus, para nós entendermos como Deus está se sentindo. Deus está declarando juízo sobre o seu povo, mas Ele não está feliz por isso. Deus precisa punir, Ele entende que o juízo é inevitável, mas não é cruel. Ele lamenta por ter que fazer. Vamos ali no verso 9 do capítulo 9. Verso 9 do capítulo 9. Deixaria eu de castigá-los por essas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como essa? Essas perguntas Deus já fez lá no capítulo 5 também. Deus está mostrando o seguinte: olha, eles estão agindo de uma maneira tal que eu sou obrigado a puni-los. Que Deus seria eu, que justiça seria a minha, se eu deixasse que eles continuassem a viver dessa forma? Que pai seria eu, se deixasse os meus filhos viverem dessa forma? Qual pai, qual mãe tem prazer em chegar ao ponto de bater no seu filho para que ele aprenda algo? Nenhum pai fica feliz com isso. Nenhuma mãe fica feliz com isso. Deus também não se alegra, não se agrada em precisar punir o seu povo. E Ele já disse isso várias vezes. Isso é para nós percebermos o quanto o coração de Deus é um coração amoroso. E quando Ele pune, Ele não faz isso com um prazer mórbido. Ele está em dores também. Cada tapa que Ele dá no seu filho dói nele. Cada repreensão que Ele traz sobre o seu povo dói nele. Deus está abrindo o coração aqui para que nós possamos entender que Ele não tem prazer em punir o seu povo. Ele queria mesmo é que o povo obedecesse. Ele queria mesmo é que o povo estivesse em fidelidade. Ele queria mesmo era desfrutar de um relacionamento maravilhoso para o qual Ele chamou esse povo para participar. Porque Deus nos criou para ter relacionamento conosco. Quando Deus criou o universo, Ele criou o universo para colocar o ser humano nele e poder ter um relacionamento com esse ser humano. E desde que Ele criou todas as coisas e colocou o ser humano faz o quê? Dá as costas para Deus. E Deus continua investindo para ter um relacionamento. E Ele poderia ter matado Adão e Eva lá, mas Ele não matou. Permitiu que houvesse uma descendência e fez promessas a eles. Disse que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Disse que ele iria resolver o problema do pecado. E desde então, Deus está fazendo alianças com a humanidade, porque Ele quer se relacionar com o ser humano. Deus quer ter um relacionamento amoroso com o ser humano. Mas o ser humano insiste em fazer a sua própria vontade e viver em pecado. E está acontecendo isso com Judá. Então, o que nós temos aqui nesse texto é Deus demonstrando que aquela sociedade estava sendo dirigida por líderes que distorciam a palavra de Deus para o seu próprio ganho, e que tinha um povo que convenientemente acreditava naquelas mentiras, porque isso era bom para eles, também confortável para eles, e que Deus, em dores, em sofrimento, em lágrimas, iria punir esse povo por causa disso. O que isso tem a ver conosco hoje, meus irmãos? Podemos facilmente ver que também hoje há pessoas dizendo ter a palavra de Deus, como eles disseram aqui, a palavra de Deus está conosco, né?
Eles afirmam: somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Temos hoje várias e várias pessoas que estão nos púlpitos, que estão nas telas do YouTube, que estão nas redes sociais, proclamando: somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Mas que quando vamos ver o conteúdo daquilo que falam, quando vamos ver o conteúdo daquilo que propõem, não tem nada a ver com aquilo que Deus determina. Eles estão, na verdade, é a falsa pena dos escribas que está transformando a lei de Deus em mentiras. Sempre que estão aparecendo, eles dizem: não, é porque traduziram a Bíblia errado, não, é porque não estão levando em conta a cultura, e estão querendo atualizar a Bíblia, estão querendo reescrever a Bíblia, estão querendo dizer que nós estávamos vivendo uma mentira até hoje, e eles agora, no século 21, é que descobriram a roda, descobriram a pólvora, e eles é que sabem o que é a verdade da Bíblia. Nós somos antiquados, nós somos preconceituosos, nós somos isso e aquilo. Eles não, eles encontraram a verdade da Bíblia que estava perdida até hoje. Eles é que encontraram, eles é que são os sábios. E isso acontece hoje. Da mesma forma que aconteceu no tempo de Jeremias, hoje essas pessoas que estão se dizendo sábias, que estão distorcendo a palavra de Deus, têm centenas de milhares de seguidores. Por quê? Porque são mentiras convenientes. É melhor acreditar nessas mentiras, porque assim a minha vida não é confrontada, assim eu não preciso abandonar nada, assim eu não preciso mudar nada, eu posso continuar sendo quem eu sou, eu posso continuar desejando o que eu desejo, eu posso continuar fazendo o que eu quiser, porque Deus é amor e Ele me ama, incondicionalmente, independente, e Ele não me exige nada, e eu não preciso fazer nada. É fácil ter vários seguidores, quando não somos confrontados, quando não somos exigidos a mudar. Quem segue essas pessoas, da mesma forma que o povo de Israel, preferia a mentira, não queria saber. Então, essa preferência pela mentira, esse amor pelo engano, como está escrito no verso 5 do capítulo 8, é uma rebeldia ativa contra a palavra de Deus. Eu não queria me submeter a essa palavra, apareceu alguém dizendo que a tradução estava errada, então é isso, eu vou para lá. Eu não queria me submeter à vontade de Deus, apareceu alguém dizendo que eu não preciso, então eu vou para lá. E era isso que eles estavam fazendo. Igrejas e eventos lotados. Um alimenta o outro. O falso mestre quer enriquecer e está enriquecendo. E a pessoa que quer a mentira, paga para viver do jeito que quiser. E está todo mundo satisfeito, menos o Senhor. No momento certo, quando Deus vier julgar, se essas pessoas não tiverem se arrependido, vão sofrer como Israel sofreu. Também a cultura da mentira chegou até a igreja. Hoje nós temos aquela coisa do compartilhar, né? Recebi uma notícia no meu WhatsApp, meu Deus, eu tenho que passar isso para frente. Aí quando está escrito lá no final da mensagem assim, compartilha sem dó. É aí que é mentira, querido. Quando está escrito isso lá no fundo, pode parar para conferir que é mentira. Mas nós, como irmãos, como igreja, nós abrimos mão e não conferimos mais. E tudo que a gente recebe no WhatsApp, a gente quer repassar. Ainda mais se for algo que a gente gosta, ainda mais se for algo que a gente concorda. Isso aqui é isso aqui mesmo, e aí aí compartilha. Não sabe nem se é verdade, não procurou ver se é verdade. A cultura da mentira entrou na igreja. Basta que eu goste daquilo que eu recebi, basta que eu concorde com aquilo que eu recebi, que eu vou passar para frente. Não vou verificar, não vou checar, estou emprestando o meu nome, porque se eu estou lá na minha casa, tranquilão, e recebo no meu WhatsApp uma mensagem sua, eu vou olhar assim, poxa, foi meu irmão fulano que me mandou. Se foi ele que mandou, então é verdade.
porque eu acredito em vocês. Então, nós, por não checarmos, estamos emprestando a nossa credibilidade à mentira. E ninguém mais confia em ninguém. Ninguém confia no outro. Porque já disseminamos tantas mentiras, já acreditamos em tantas mentiras, que recentemente, até mesmo dizer se um irmão é crente ou não, a gente estava querendo dizer, só por causa de quem ele vota. Se um vota em fulano, não é crente. Se ele vota em Beltrano, também não é crente. E fica um lado dizendo que o outro não é crente, dividindo o povo de Deus por mentiras. Porque os falsos mestres estão enriquecendo. E o povo de Deus quer acreditar na mentira. Isso está entre nós. Quais são as aplicações, então, meus irmãos? O que aprendemos com a realidade que estava acontecendo lá em Judá e que é muito semelhante com a realidade que nós estamos vivendo hoje? Quais são os ensinamentos que nós precisamos ter? Primeiro, não aceite passivamente qualquer ensino. Não é censura. Não estou dizendo que você não pode seguir fulano, que você não pode acompanhar Beltrano, que você não pode ouvir outras pregações, porque você só pode ouvir o que eu falo. Não, não é isso. Mas que você não aceite passivamente qualquer ensino. Você precisa ser igual aos irmãos lá de Bereia. Lembra dos irmãos de Bereia? Deixe marcado aí a sua Bíblia em Jeremias. Vamos lá em Atos 17. Atos capítulo 17. Verso 11. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho lá, e olha o que eles dizem no verso 11. Ora, vou esperar vocês, Atos 17, verso 11. Vamos ler juntos? O que ele diz aí? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez e fizeram o quê? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O pregador estava feliz porque estavam conferindo se aquilo que ele disse era verdade. Essa é a característica de um verdadeiro pregador. O pregador verdadeiro, ele quer que você faça perguntas. O pregador verdadeiro quer que você venha tirar as dúvidas, quer que você confira. O falso mestre vai te empurrar a verdade pela verdade, e se você não crer, você é rebelde. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós vivemos uma geração que não conhece a Bíblia. Nós vivemos num tempo onde os crentes não leram a Bíblia. A grande maioria dos crentes não leu a Bíblia toda nenhuma vez. Quanto mais de uma vez. E essas pessoas que não leram a Bíblia toda são capazes de dividir uma igreja por algo que ela acredita ser verdade sem nunca ter lido. Só porque alguém disse. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras para saber se o que eu digo é verdade. Você precisa conhecer as Escrituras para quando eu descer daqui você poder me corrigir quando eu errar. Porque eu erro. E eu vou errar em algum momento. Por mais que eu procure por mais que eu procure estudar, por mais que eu procure ser fiel às Escrituras, eu sou um homem repreensível. E você precisa conhecer a Bíblia para o dia que eu errar, eu botar o pé aqui embaixo e você, em amor, porque me ama, você vai falar assim: Guilherme, você falou um negócio lá que estava meio esquisito. E você vai poder me corrigir e me ajudar. Igreja, conheça a palavra de Deus.
para que ninguém engane você, porque há muita gente tentando enganar você, muita gente. Se você circula pela internet, se você vai para os YouTubes da vida, se você vê os videozinhos lá dos Reels do Instagram ou do Facebook, minha gente, tem de tudo ali, de tudo. E de novo, eu digo, não estou dizendo que você não deve. Se você quiser, vá. Eu vejo de tudo, gente, de tudo. Os pregadores, quase tudo que você vê aí, eu assisto. Tem alguns que eu já enjoei da voz, eu não quero mais ouvir, não. Mas eu vou para ver o que eles estão falando. Aí eu abro a minha Bíblia e confronto com o que está na Bíblia. Então eu não quero censurar o seu direito, a sua liberdade. Quem faz isso é seita. Seita que proíbe as pessoas de falar com os outros lá de fora, de ver pregações lá de fora, de visitar outras igrejas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você não pode aceitar passivamente qualquer ensino que trazem para você. Você tem que conhecer a palavra e saber julgar se está certo ou não. Porque senão você será uma presa fácil diante de pessoas que falam tão bem, que parecem conhecer tanto. Porque os falsos profetas do nosso tempo, meus irmãos, como eles falam bem. Cuidado, conheça a palavra de Deus. Essa é a primeira aplicação. Segundo, rejeite a mentira. Não basta somente você estar preparado para identificar uma mentira. Você precisa rejeitar a mentira ou a possibilidade de mentira, mesmo que ela seja conveniente ou popular. Eu estou dizendo especificamente dos seus compartilhamentos aí de WhatsApp. Minha mãe, antigamente, ela falava assim, meu filho, na dúvida, é melhor compartilhar. Aí eu ensinei para minha mãe, na dúvida, é melhor não compartilhar. Se você não tem certeza daquilo que está sendo dito, então não compartilha. Porque você está assinando um cheque em branco. Você não sabe nem o que é, você não sabe nem de onde veio e está compartilhando. Você não sabe se é verdade. Aí você recebe um vídeo falando de um processo legislativo, de uma lei que está... Você entende de lei, meu irmão? Você foi pesquisar lá no Congresso Nacional se aquilo está lá mesmo? Você sabe se aquele projeto de lei existe? Você leu o projeto? Não. Poxa, Guilherme, eu preciso fazer isso tudo para compartilhar uma notícia? Precisa. Se você quer compartilhar, você precisa. Porque para conferir as escrituras, você tem que conhecer o quê? As escrituras. Para compartilhar uma notícia de um processo legislativo, você tem que conhecer o processo legislativo. Porque senão você está emprestando a sua voz para alguém que você não sabe se está dizendo a verdade ou não. E hoje, meus irmãos, nós vivemos um tempo de mentiras, como Judá vivia. Está todo mundo mentindo para a gente. Todo mundo quer o nosso coração. Todo mundo quer o... É assim que tem depois do voto lá? Você vai lá no eletrônico e dá o nome no final. Todo mundo está querendo o nosso... E vão fazer qualquer coisa para que a gente vote. Vão explorar os nossos medos, vão explorar os nossos preconceitos, vão explorar tudo que nós temos de fragilidade e vão usar as redes sociais, vão usar o WhatsApp, vão usar o YouTube. Se você não estiver preparado, você será enganado. Então estude também. Meus irmãos, até para votar a gente precisa se informar. Precisamos conhecer a palavra de Deus? Óbvio, é o primeiro conhecimento que a gente tem que ter. Mas se a gente vai se enveredar por outros assuntos, se nós vamos nos enveredar por dar opiniões e expressar opiniões sobre outros assuntos, como crentes, nós devemos ter a certeza de que estamos falando a verdade, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. É isso que nós somos. Eu prefiro dizer não sei do que emprestar
a minha voz de crente para uma mentira. Então, na dúvida, não compartilhe, rejeite a mentira, porque você é parte da igreja e a igreja é coluna e baluarte da verdade. E por fim, aprenda a chorar com Deus. Chorar pela igreja, chorar pela sociedade, chorar por nós. Chore por você. Eu devo chorar por mim. Porque eu sou um miserável pecador e falho miseravelmente todos os dias. Eu deveria estar chorando por mim, porque a bem-aventurança é qual? Bem-aventurados os que choram por causa da justiça. Nós deveríamos estar chorando. Temos motivos para chorar pela igreja. Temos motivos para chorar pela sociedade. E temos motivos para chorar por nós. Mas nós preferimos os dois extremos. Ou tem gente fazendo piada e rindo das desgraças da igreja e do mundo, ou o outro extremo. Se levantam como os acusadores, aqueles que estão acima do bem e do mal e simplesmente apontam o dedo para onde está o problema, para onde está errado. O próprio Deus, quando denuncia o pecado do seu povo, ele chora. O próprio Deus, quando denuncia a desobediência do seu povo, ele lamenta. Que nós possamos aprender a chorar com Deus diante das barbaridades que nós temos visto no meio do povo de Deus. Porque Deus está chorando. E se Ele está chorando, eu não quero estar rindo. Eu quero estar com o coração alinhado com o de Deus. Pois Jeremias estava com o coração completamente alinhado com o do Senhor. Então, meus irmãos, conheça as Escrituras. Julgue todas as palavras que chegam até você e prime pela verdade, para que nós não sejamos denunciados como Judá estava sendo pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, ensina-nos a chorar. Peço perdão a Ti, ó Deus, porque eu sou um dos que ri. Eu sou um dos que vê as piadas que são feitas com os absurdos da Tua igreja e rio. Me perdoa, Senhor. Me ensina a chorar. Que o meu coração esteja alinhado com o Teu, Senhor. E quando os absurdos que são feitos em Teu nome chegam até nós, chegarem até mim, que eu possa sentir o que o Senhor sente, que eu possa expressar o que o Senhor quer expressar, que eu possa ser como Jeremias, ó Deus, que tinha o coração totalmente alinhado ao Teu. E mesmo quando proferia palavras de juízo, ele fazia isso com dor no seu próprio coração. Ele não se colocava como alguém altivo, como alguém que estava apenas apontando, ele sofria por precisar repreender o seu povo. Oh Deus, quanto falta isso em nós hoje. Naturalizamos o absurdo. É tanta coisa errada acontecendo que nós ficamos como que anestesiados e já não nos afeta mais. Mas Deus, a Tua palavra está nos mostrando que isso te afeta, que isso te causa dores, que isso faz com que o Senhor entre em lágrimas e traga juízo sobre o Teu povo.
Então, que isso esteja em mente, que isso esteja no nosso coração. Todas as vezes que nos depararmos com algo errado no teu povo, na tua igreja, enche o nosso coração de tristeza e os nossos olhos de lágrimas, por favor, Senhor. Ajuda-nos a filtrar as mentiras. Dá-nos conhecimento da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis na leitura e no estudo da tua palavra. Não nos deixe conformados em nunca ter lido a tua palavra inteira. Não nos deixe tranquilos, apenas ouvindo e acreditando no que as pessoas falam, porque nós não temos condições de saber se é verdade ou não. Não queremos ser como o povo de Judá, que acreditava convenientemente nas mentiras, que amava o engano. Nós queremos amar a tua palavra, nós queremos amar a tua verdade, mas que para podermos dizer que amamos a tua verdade, nós precisamos conhecer a tua verdade. Porque se dissermos que amamos a tua verdade, sem conhecer a tua verdade, estamos mentindo. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda-nos. Ajuda-nos. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Que o Senhor possa completar aquilo que eu fui incapaz de dizer nessa noite. Que o Senhor possa consertar palavras que não tenham sido bem ditas. Que o teu Espírito aplique no coração de cada um dos teus filhos a tua palavra nessa noite, de maneira que eu não posso fazer. Que seja algo sobrenatural, Senhor. Não apenas do intelecto, mas que haja entendimento na mente e fogo no coração, para vivermos a tua palavra e não apenas conhecermos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.